Ó, tô aqui preparando com todo carinho como você faz pra sua família. Não faz assim? Pro teu marido, pro teu filho, pra tua esposa. Vai lá na padaria, pega um pãozinho francês fresquinho, quentinho, passa margarina assim, aí fecha, né? Assim, dá aquela chuchadinha. Ai, que minha boca enche de água. Agora, tudo bem, a gente falou sobre os males, enfim, o que está realmente aí incutido, o excesso de açúcar, o excesso de sal, mas a gente sabe que são hábitos adquiridos e são muito difíceis para as pessoas largarem de uma hora para outra. Então, é automático, né? É popular, já se torna cultural até a gente acordar e ir à padaria, comprar um pãozinho e tal, oferecer um café para a família. Acho que um pãozinho, doutora, não vai fazer tão mal assim. O que eu costumo, assim, conversar com meus pacientes, porque do jeito que a gente conversa, eles pensam, eu não vou na consulta, não quero passar com a nutricionista, com o nutrólogo, nem com o endócrino, eu prefiro nem saber que eu estou doente, porque eles vão tirar tudo que é gostoso da minha vida. Né? Então, não é bem assim. Claro, se você está com uma obesidade, né, está com um risco cardiovascular alto, você está com diabetes compensado, no início você tem que fazer uma dieta mais radical, né? Então, o seu pãozinho da manhã, todos os dias, você deve trocar pelo integral ou por algum carboidrato com mais fibra, tipo uma aveia, uma chia. No começo, eu falo para eles. Depois, você vai equilibrar a sua dieta e eu falo essas regalias, né? Eu costumo dizer que a gente tem 4 regalias na vida, né? Eu falo a bebida alcoólica, né? Muita gente tem prazer com a bebida alcoólica. Tomar uma tacinha de vinho, né, e tem gente? até alguns benefícios, né, que a gente sabe. Resveratrol, né? Isso. E até para câncer de intestino reduziu, incidência de câncer de intestino também. A segunda regalia, o doce, né? O doce puro mesmo, açúcar, o sorvete, o bolo. A terceira regalia é o carboidrato branco, maravilhoso, eu sempre dou esse exemplo para meus pacientes, uma pontinha de pizza, que delícia, né? Muito gostoso. E a quarta regalia é a fritura, né? Que é a gordura saturada mesmo. Então, eu costumo dizer para eles, no início você suspende isso. O que eu acho que a gente está fazendo... Depois você volta com 10, 20% da sua dieta. Exatamente isso. E faça exercício. Exatamente. O que a gente está fazendo aqui é conscientizar você, mostrar que os alimentos escondem, sim, sal e açúcar e que nada em excesso, nada, né? Nada. Exercício demais em excesso, uma alimentação saudável em excesso, tudo em excesso faz mal. Tanto é que tem aí a vigorexia, né? Que a gente vai tratar sobre esse assunto aqui e também o excesso a ortorexia, que é o excesso da atividade física. Então, tudo em excesso faz mal. A gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter inteligência para escolher os melhores alimentos, substituir alimentos. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui com grandes especialistas. Doutor Vitor, queria completar? Eu achei bacana o que a doutora comentou, porque na nossa rotina de consultório, às vezes você fazendo uma restrição para um paciente de algum alimento, acaba fazendo com que ele não tenha uma adesão adequada ao tratamento. Por isso que é importante educar esses pacientes, educar as pessoas, educar vocês aí de casa, para vocês saberem o que é um carboidrato simples, o que é um carboidrato complexo, qual que é a diferença de cada um deles, quando ingerir. De um modo geral, nós dividimos os carboidratos em carboidratos simples e complexos. Os simples são aqueles que são rapidamente transformados em açúcar no nosso sangue, que traz todos esses malefícios que a gente está falando. O complexo ele já é degradado mais lentamente, mais devagar, e isso faz com que o nosso organismo ele responda de uma maneira diferente. Exemplos de carboidratos simples: o arroz branco, o melado, o refrigerante, todas essas porcarias que são prontas, né? São mais fáceis e que são as que mais viciam. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o açúcar, a gente vai falar que ele tem um potencial de vício. Então, vamos guardar esse assunto aí. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse lance do açúcar e a gente vai falar o que a gente deve e o que a gente não deve comer, tá? A Su Nogueira, que tá conversando com a gente através do nosso @maissaudáveloficial. Um beijo, minha princesa. Ela pergunta o seguinte: Michele, boa tarde. Cissa, o sal do Himalaia contém iodo? Então, eu já li alguns artigos que diziam que sim. Aí a gente estava conversando, eu e os doutores, eles falaram que a maioria dos artigos que vocês leram constam que não. Não tem o iodo, não tem iodo. Eu fui num congresso recente, num congresso, um encontro só sobre tireoide, uma especialista em reposição de iodo no Brasil. Não tem. Tá, perfeito. Vamos conversar com o Brasil. Pode chegar, seja bem-vindo. Bota o Catu São Paulo, quem fala com a gente é o Antônio Matias Amaral. Doutor Coração, é pro senhor, hein? Vai embora. Oi, Cissa, é verdade que cortar o sal reverte o quadro de hipertensão arterial? A gente já falou sobre isso, mas sabe também que tem muita gente chegando aqui no nosso Mais Saudável e o doutor Coração vai responder. E aí? Olha, 50% das pessoas são sensíveis ao sal, os outros 50% não são.
Você retirar o sal da dieta não é benéfico, a gente já explicou aqui, faz parte da contração celular. Então, você tem que modular a quantidade de sal da ingestão do sódio para você. Então, faz parte do processo inicial do tratamento da hipertensão a mudança do estilo de vida. Tanto a redução das gorduras, aumento da atividade física, a redução da ingesta de açúcares, redução da ingesta do sal, mas para que isto tente remodelar você de uma certa forma e controlar a sua pressão. Se a mudança do estilo de vida não for atingida em espaço curto, você vai ter que, obviamente, lançar mão do tratamento. Puramente você reduzir e tirar não é a melhor forma. Perfeito. Tem outra pergunta? O Brasil chega agora aqui na nossa sala de bate-papo. Ribeirão Preto, ô cidade boa, bonita. Faz tempo que eu não vou a Ribeirão. Vou passar aí, viu? Andressa Aquino, um beijo pra você. Cissa, tô adorando o programa. Que bom, minha princesa. Eu tenho pressão baixa, eu também. E costumo colocar uma pitada de sal embaixo da língua quando eu tenho crise. Eu também faço isso, tá correto? Olha, não vamos dizer nem sim nem não. Vamos tentar olhar os fatos. Você se sabe se a sua pressão realmente está baixa? Lembra, esses aparelhinhos que vocês usam, a grande maioria de pulso, ele precisa ser extremamente validado. Você não tem esse controle, se você não tem, você está medindo uma pressão de forma errada, na posição errada, na altura do coração, para você poder ter um nível basal de pressão. Então, já começa por aí. Procura um aparelho correto, mede. Se a sua pressão é realmente baixa, você colocar sal debaixo da língua não é a melhor opção. A melhor opção é você ingerir no alimento, porque você não sabe o quanto você está colocando. E se de repente você transforma uma queda de pressão num pico de pressão e isso reduz o fluxo no seu cérebro, reduz o fluxo nas suas artérias do coração, vai te fazer mais malefício. Eu sei que é complicado, eu sei que é um modus que todo mundo usa, mas a melhor forma não é essa imediatamente. Ou se você vai a um pronto-socorro para corrigir. Perfeito. A Joana Antônia, aqui de Campinas também. Um beijo, Joana, minha princesa. Ela diz o seguinte, eu tenho falta de sódio. O que eu faço para repor na alimentação? E tenho pressão alta. Quem quer ajudar aqui é a Joana? Ela tem falta de sódio. Ela tem falta de sódio, né? Ela tem uma doença por absorção. Ela tem pressão alta, tem a falta de sódio, ela quer saber como ela pode repor isso na alimentação. Bem, primeiro, se você tem realmente uma doença que você não absorve o nível ideal de sódio, você vai ter que tomar algumas substâncias que vão aumentar esse nível. Provavelmente algum tipo de corticoide, tá certo? E se você é hipertenso, você vai ter que usar algum tipo de medicação vasodilatadora para baixar. Na sua dieta, você vai ter que ter um nutricionista para controlar essa ingesta de sódio adequadamente, que não seja absurda. Então vamos falar, a doutora Anabel vai falar, depois a Michelle também vai falar e Vitor vai falar. Todo mundo vai falar com você, Joana. Talvez ela tenha uma doença rara, né, que é a insuficiência adrenal, e aí ela não tem a aldosterona, né, que é um hormônio, corticoide com ação mineralocorticoide, que a gente fala, ele retém o sódio no nosso corpo. Então, quem tem a deficiência desse hormônio, às vezes tem hipotensão, desmaia, mas a história está um pouquinho incompatível, porque, em geral, esses pacientes têm mais queda de pressão, né? Realmente, eles perdem sal, né, mas eles têm uma pressão mais baixa. Então, talvez ela está usando o medicamento em excesso. Perfeito. Né? O que ela deve colocar, o que ela deve tirar da alimentação, enfim, a gente vai falar sem, né, entrar a fundo aí com a Joana, mas presta atenção nas dicas, Joana. Na verdade, ela tem que ter uma alimentação equilibrada e não pode ter o excesso do sódio. Então, normalmente a pessoa fala, como eu tenho uma falta, eu vou aumentar o aporte do sódio para poder conseguir equilibrar. Nesse caso, não daria certo. Ela teria que ter um controle do sódio, ou seja, uma dieta hipossódica, junto com fibras, com um aporte maior de minerais, para ela melhorar também essa questão da pressão arterial. Perfeito. Tem mais pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho, tá bom? Você aí em casa, não descola, porque o papo tá bom demais aqui. Muito aprendizado hoje, né? Não sei nem se vai dar tempo da gente falar do açúcar, mas se não der tempo de falar de açúcar, essa mesma galera aqui a gente vai marcar, vai reagendar e eles voltam e a gente fala, porque eu não imaginava que ia render tanto pano pra manga. Você colocou esse prato aqui na minha frente? É que vocês colocaram muito sal nessa comida hoje, tá bom? Peraí, a gente vai e volta voando, não descola.